Muita paz, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos, todas as minhas irmãs, na paz de Cristo Jesus. Desde já eu quero agradecer a Deus pelos momentos, né, pela oportunidade que Deus tem me dado para falar do amor de Deus e levar às pessoas um entendimento, um esclarecimento, um conhecimento sobre a palavra de Deus. Até porque a palavra de Deus diz que nós somos libertos pelo conhecimento e pela palavra. Amém? Eu quero começar aqui no livro de Marcos, no capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 29 até aproximadamente o 39 ou até mesmo até o 45. Até onde Deus permitir, nós vamos levar essa mensagem até você. Primeiro versículo, né? Ou seja, o que nós vamos ler é Marcos capítulo 1, versículo 29, que fala a cura da sogra de Pedro. Algumas pessoas brincam, né? Aliás, brincam com algumas coisas sérias sobre a sogra de Pedro, né? Algumas pessoas brincam dizendo que Pedro ele não gostou muito bem da atitude de Jesus quando ele curou a sogra de Pedro, né? Ou seja, a sua sogra, né? Pelas brincadeiras que as pessoas têm, aliás, umas brincadeiras verdadeiras, né? Que as pessoas têm sobre sogra, né? Mas Jesus ele veio para todos que querem e para todos que querem uma mudança e uma transformação de vida, de atitudes, de atos e de ações. Diz assim: saindo eles, ou os apóstolos e Jesus, da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Pedro, a sogra de Simão, ou seja, Simão é Pedro, né? Se não me engano, a palavra Simão, no grego e no hebraico, quer dizer Pedro ou pedra, mais ou menos isso, né? Achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Irmãos, o que me chama atenção nos milagres de Jesus é que a maioria das pessoas que Jesus curava, libertava, passava a lhe seguir, né? Diferente de hoje, né? As pessoas hoje querem ser curadas para poder ter mais força para fazer o que querem, né? A maioria é assim. Então, se a gente for olhar na palavra de Deus, a maioria, sem exceção dos 9 leprosos, né? Jesus curou 10 leprosos, só um que voltou para agradecer, ou seja, só um que a Bíblia me ensina, só um que voltou e reconheceu o poder de Jesus, né, na vida dele, que era exatamente um samaritano, um povo que não dava muito bem com a linhagem dos judeus, né? Os judeus não se dava muito bem com os samaritanos e os samaritanos com os judeus, né? Mesmo assim, foi esse que Jesus que voltou para agradecer a Jesus. Então, o que me chama a atenção no versículo 31, diz assim: então, aproximando-se, tomou pela mão e a febre a deixou, passando ela a servir. É interessante, né? Tem pessoa que fala assim: mas essa doença é da carne, uma febre, uma gripezinha, mas tá aqui, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus pegou pela mão a sogra de Pedro, ela foi curada. Só que tinha um propósito disso tudo, ela passou a servi-lo ou a segui-lo. Versículo 32. Muitas outras curas de Jesus. À tarde, ao cair do sol, ou ao final da tarde, no início de uma noite, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu ou expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabia quem ele era. Ou seja, no cair da tarde,
A porta daquela cidade ali, templo, vamos dizer assim, ficou superlotado de doentes, enfermos, endemoniados. E a Bíblia diz que Jesus curou e libertou sem permitir demônios falar, né? Diferente de hoje, né? Hoje, até os demônios hoje têm entrevista de emprego, né? Os demônios hoje, se o pastor não entrevistar os demônios, parece que o povo não se converte, né? Não é bem assim. Então, Jesus, ele curou a sogra de Pedro, depois seguiu o seu caminho, e ao cair da tarde, trouxeram endemoniados, doentes, até Jesus, e ele curou e libertou, expulsando vários demônios, sem permitir que eles falassem, porque sabia quem ele era. Versículo 35, Jesus se retira para orar. É exatamente isso que eu quero falar. Jesus se retira para orar. Você vê que Jesus, a Bíblia eu nunca vi na Bíblia dizer assim, Jesus orou em público. Não é porque é proibido, porque não pode. Não é isso, irmão. Oração é coisa particular. A oração é coisa particular. É diferente de uma petição qualquer. Hoje as pessoas oram, ele está orando e não está orando, está fazendo uma petição. Então, olha só, Jesus se retira para orar. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão, os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim, para isso foi que eu vim. Escute bem, irmãos. Vou repetir de novo. 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procurava-nos diligentemente Simão, os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue. Jesus lhe falou que eu ore por eles. Quem veio falar assim, acha que eu sou contra a oração? De jeito nenhum, irmãos. Desde que você saiba o que é uma oração e o que é uma petição. Jesus não disse assim: vamos porque eu tenho povos vizinhos, povoações vizinhas, a fim que eu ore e cante uma musiquinha lá para eles. Não, Jesus, escute bem, eu não estou falando nada contra a oração e nem contra a música que se canta, nada disso. Eu quero dizer que o intuito de Jesus era levar o conhecimento da salvação. Presta atenção que Jesus ele foi orar em particular, depois reuniu os discípulos e foram em povoações vizinhas a fim de pregar. Também ali, pois isto é que eu vim fazer. Ou seja, Jesus disse para os discípulos: vamos. Primeiramente, ele foi orar em particular. Oração, gente, é um abastecimento espiritual. Jesus se abastecia e não precisava não, porque ele já é o próprio abastecedor. Mas Jesus ele ia orar à parte, sozinho. Quando ele terminava de orar, ele ia para a multidão. Por exemplo, ele ia transmitir aquilo que ele recebia na oração. Né? Ou seja, ele se enchia do poder de Deus, apesar que ele era o próprio poder. Depois que ele estava ali em particular, ele ia. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, depois da oração a sós, e às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isto é que eu vim. Então foi
por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus, ele não orava para demônio, para expulsar demônio. Ele usava o poder da palavra com a unção, a comunhão que ele tinha na oração. É fácil entender isso, né, irmãos? Ele ia orar a sós, se enchia do poder de Deus. No meio da multidão, ele pregava e usava o poder da autoridade da palavra para libertar. Olha o segredo aí. Olha aí o segredo. Ele pregava e nas pregações ele usava a autoridade da palavra para expulsar demônios. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando ou expelindo demônios. Aqui, em hipótese alguma, diz que Jesus orava em público. Repito, não é que é errado, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as pessoas hoje ficou inculcadas com a oração ou com a petição, achando que isso é uma oração. Achando que isso é uma oração. Nós temos que orar, irmãos, se abastecer do poder de Deus. Nós temos que se encher do poder de Deus. Mas não se engane. Não confunda uma oração com uma petição do seu bem-estar dia após dia. Uma bênção, matrimônio, uma bênção na família, na saúde, na vida financeira. Não confundam. Né? Então Jesus saiu por toda a Galiléia pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Versículo 40, a cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, pode me purificar, Senhor. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o e disse a palavra: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Advertência, alguma coisa que Jesus falou, advertência, né? Advertência, ou seja, advertiu, deve ter dado algum conselho: olha, tu está curado, mas vai, não faça mais isso, não faça mais aquilo, né? No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vizinha, vinha ter com ele. Irmão, então, olha, quando os milagres, quando as coisas acontecem espiritualmente, mas da maneira naturalmente, sem divulgar, sem desejo próprio, sem interesse pessoal, as coisas acontecem. Hoje as pessoas, se vai no monte, tem que falar para o povo: estou aqui, ei, tchau, estou aqui orando, jejuando, estou aqui com o cajado na mão, estou aqui. Aí bota um galão no ombro e vai mostrar para o povo. Não é necessário, irmão. Deus está vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Então Jesus, ele não orava em público, irmãos. Jesus não tocava trombeta. Ele orava a sós com o Pai. No meio do povo, ele o quê? Ele botava para fora aquilo que ele recebia do Pai. Você já viu aqui, o pássaro? Ele vai atrás de mantimento para o seu filhote. É ou não é? Ele traz dentro do papo dele, no bico. Quando chega diante dos seus filhotes, ele bota para fora
ou melhor, ele pega do seu bico, né, e coloca no bico do passarinho, né? Ou seja, ele se abastece, o pássaro velho se abastece e vai no ninho. E chega lá no ninho, ele pega, vamos supor que ele vomita, né, no bico dos seus filhotes. Ou seja, ele alimenta os filhotes porque ele já está alimentado. Ele já está abastecido. Então era isso que Jesus fazia. Ele pegava a bênção do Pai, apesar de Jesus ser a própria bênção, orava ao Pai em secreto, e quando chegava lá no meio do povo, no meio da multidão, Jesus o quê? Colocava para fora aquilo que ele recebia do Pai, autoridade e poder. E o povo era curado. O povo era o quê? Abastecido, curado, a ponto de Jesus não entrar nem na cidade mais. As pessoas vinham até a ele. Hoje as pessoas fazem comercialização do que acontece. Não precisa, irmãos. Leve a verdade para as pessoas. Se elas levar a sério, elas vão ser abençoadas. Elas vão ser abençoadas se elas levar a sério. Amém? É preciso levar a sério para que as coisas aconteçam de maneira positiva na vida das pessoas, né? Então Jesus, ele curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Ele curou endemoniados, enfermos, doentes, expelia demônios, a ponto de Jesus não permitir os demônios falar, porque os demônios mentem. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mas ele, pelo poder da palavra, da autoridade. Hoje as pessoas falam assim, não, tem gente que se não jejuar 24 horas, não serve. Irmão, a Bíblia diz que um dia para Deus é como um ano para Deus, um dia é como 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não existe o tempo de Deus não tem relógio, não tem horário. Não tem dia, não tem noite, não tem hora, não tem segundo, não tem semana, não tem dia, não tem mês, não tem ano, não tem tempo para Deus. Se você jejuma 200 horas ou 1 hora, para Deus não faz diferença, irmãos. Essa é a verdade. Não existe horário no calendário de Deus. Agora, no calendário de Deus existe qualidade. Existe qualidade e desqualidade. Desqualificação. Aí sim, Deus ele olha para a qualidade, não para a quantidade. Essa é a verdade. Amém? Essa é a verdade, acredite. Eu não tenho que desenhar nada para Deus. Deus ele é o desenhista. Eu não tenho que escrever nada para Deus, porque Deus é o escritor. Ele sabe de tudo. Eu não tenho que jejuar para a multidão ver. Ah, não, fulano não ora porque eu não vejo. É Deus e ela, irmãos. Então escute, presta atenção no que diz a palavra. Se abasteça da presença de Deus, seja fiel. E você vai ver que quando você falar, algo novo vai acontecer, a não ser que as pessoas que te ouvir não queiram uma mudança de vida. Deus lhe abençoe na paz e na graça de Cristo Jesus. Eu peço, por favor, se inscreva no canal, ative o sino para você receber nossas mensagens proféticas, revelações, visões e profecia da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe. Amém? Leve essa mensagem para outras pessoas. Tem pessoas que precisam ouvir esta palavra. Precisam ouvir essa mensagem. Que Deus te ilumine com tudo de bom para o seu coração, no nome do Senhor Jesus. Eu, missionário Francinaldo Salbiano, Ministério Igreja Eterna, da grandeza de Deus, vou estar orando e fazendo meus propósitos junto com você, no nome do Senhor Jesus. Diga a todos, amém, e que assim seja.